Olá, parceiros e parceiras. Hoje eu quero voltar a falar sobre um tema que eu já abordei num outro vídeo, mas que algumas pessoas, alguns companheiros vêm me cobrando com alguma insistência lá no meu canal. É sobre o uso ou não do ar-condicionado. Leve em consideração que é sempre uma coisa muito pessoal, mas existem alguns parâmetros, algumas informações que eu considero importantes. Primeiro, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, cidades grandes, nós não podemos desprezar o risco que é a violência e também o desconforto que é causado pela poluição, que é poluição ambiental, né, do ar, e pela poluição sonora. Então, a primeira recomendação óbvia é que a gente deve dirigir sempre com os vidros fechados. Óbvio, é muito mais confortável. O carro fica mais em silêncio, o volume do som pode ser mais baixo, né? Não há interferência de cheiros exteriores, você não está exposto na parada do farol, do semáforo, à abordagem dos moradores de rua, vendedores ambulantes, assaltantes, etc. Não é que não está vulnerável, mas você fica menos vulnerável, né? Normalmente vidros escuros e tal, então te protege um pouco mais. E, essencialmente, deixa a temperatura ambiente no carro da forma que você quiser. Porque muita gente se esquece que o ar-condicionado não é frio. Ar-condicionado significa condicionar a temperatura àquela que você achar conveniente, para o frio ou para o calor. Todos os carros têm ar frio, os carros que têm ar-condicionado têm ar quente também, ou seja, no digital, nos que tem o sistema digital, você digita lá os graus que você quer, a temperatura. Uma temperatura agradável é entre 22 e 24 graus, uma temperatura extremamente agradável. É claro que isso sim, quando o carro está debaixo de sol, quando inicia a utilização, você pode colocar em 18, 19 graus um tempo para dar uma refrigerada, e depois, como a gente dirige muito por muitas horas, à medida em que a temperatura se estabiliza, você pode ir avançando para os 22, 23 graus, que fica uma temperatura agradável. Claro, não se esqueça de perguntar para o passageiro se a temperatura está boa, se está do agrado dele, e aí alterar a temperatura conforme o desejo do passageiro. Nos carros que não tem ar digital, tem aquele controlezinho que vai do azul para o vermelho, né? O vermelho é ar quente, o azul é ar frio. Mas você precisa acionar o botãozinho do ar-condicionado que acende aquela luzinha, né? Então, com o ar-condicionado ligado, você não precisa ficar no frio, no azul. Você pode temperar a temperatura girando o botãozinho para a direita em direção ao vermelho. Quanto mais para o lado do vermelho for, mais temperada, mais morna fica a temperatura. Então você consegue atingir aí uma temperatura muito mais amena, muito mais agradável. Vale o mesmo princípio de no início você deixa ela gelada, no azul todo, e depois de alguns minutos, quando o carro já esfriou, você vai gradativamente deslocando o controle para a direita. Bom, no meu carro é para a direita, pode ser que no seu seja para a esquerda. Vai deslocando em direção ao vermelho. Normalmente no meio, quando termina o azul e começa o vermelho, ali é a temperatura média ideal, porque é a temperatura temperada, fica um ambiente agradável no carro. Embora você não consiga medir quantos graus são, mas você percebe ali que é agradável. Eu deixo na velocidade 1, é mais do que suficiente. Mas lembre-se, isso protege você de assaltos, de interferências externas, de poluição. Você escuta muito melhor o seu veículo, os barulhos do motor, suspensão, enfim. Eu faço o seguinte desafio: experimente dirigir uma semana com os vidros fechados e com o ar-condicionado ligado, temperando o ambiente, e você nunca mais vai querer dirigir com os vidros abertos. Ah, Rui, mas aí o consumo é muito elevado. Não é tanto quanto as pessoas imaginam. Na média, o ar-condicionado ligado aumenta em 10% o consumo. Agora, eu garanto a vocês, vale muito a pena o investimento. Economiza de outras formas. Tem um outro vídeo aí que eu ensino a economizar combustível, dirigir com mais atenção, freando menos, acelerando menos, usando menos o câmbio, e de repente você acaba recuperando esses 10%. Mas acredite em mim, tanto para você que fica horas e horas dirigindo, quanto para o passageiro, é muito mais confortável você viajar com os vidros fechados, principalmente nas grandes cidades. Acredite que é verdade. E o consumo não é tão exagerado assim.
Como eu disse, não passa de 10%, o que, na minha opinião, é um investimento que vale muito a pena. Você gastar 10% a mais para ter conforto e segurança. Não esqueça, conforto e segurança. Eu mesmo, quando o passageiro pede para abrir o vidro, eu perguntei certeza, eu posso, se a temperatura não está do seu agrado, eu posso alterá-la, mais frio ou mais quente, como o senhor quiser. Só em casos raros que o passageiro diz que tem claustrofobia, aí eu permito que se abra o vidro, porque eu alego, inclusive, para eles que não é seguro dirigir à noite, não é seguro andar com os vidros abertos, e aí ele normalmente volta atrás, na opinião, e permite que se dirija com os vidros fechados e com ar ligado. Então, como eu disse a vocês, eu dirijo com ar-condicionado ligado durante o ano todo, inverno e verão. Apenas no verão, claro, vai tudo para o azul, ponho no mais gelado que puder, e às vezes nem assim é suficiente, e durante as outras estações, principalmente no inverno, eu tempero deslocando o botãozinho em direção ao vermelho até achar a temperatura correta. Ok? Acho que com relação ao ar-condicionado é isso que me ocorre dizer. Está aí as pessoas que solicitaram que eu falasse sobre esse assunto. De novo, vou falar, não sou especialista nisso, estou apenas passando a vocês a experiência que eu tenho do dia a dia de dirigir com ar ligado e dirigir nas ruas de São Paulo por tantos anos, ok? Fiquem em paz, dirijam com cuidado, usem o cinto de segurança e olho na pista. Tchau, um abraço.